Semana passada até domingo, né? Foi uma semana de muita exposição dos candidatos que foram até lá fora, sentiram a temperatura, colocaram o pezinho na água, viram que tá gelada e voltaram para suas bolinhas, onde tudo é belo e onde tudo é confortável. E lá parece que desejam ficar, Mônica. Parece que ninguém quer se expor muito nesse último mês de campanha. Bom dia para você. Oi, Megali. Bom dia a todos. Bom Pois é. dia. Bem, Megali, para quem como eu, né, adora pesquisa, essa vai ser uma semana, já está sendo uma semana cheia de emoções, né, com a divulgação de 8 pesquisas eleitorais. 2 delas já foram até divulgadas, faltam ainda 6. As principais vão ser as do IPESP e da Quest, devem ser divulgadas amanhã, e a do Datafolha, na quinta-feira, que vai ser o tirateima de todas elas, né, pela tradição do Instituto e por ser feita no último dia da semana, no penúltimo dia da semana, quer dizer, ela vai ser divulgada por último, vai captar um número maior de dias, fora da bolha, como diz você, né, um número maior de dias de exposição dos candidatos e de exposição do eleitor à propaganda eleitoral de rádio e de TV. E já foram divulgadas ontem as do Instituto FSB e do IPEC, que é feita pela equipe que por anos comandou o Ibope, e é um dos principais e de maior credibilidade. Agora, as pesquisas, Megali, vão ajudando não apenas o eleitor a se informar, né, mas também vão ajudando nas DRs internas das principais campanhas, né, nas discussões de relação, né, quer dizer, nas disputas internas, nas opiniões divergentes, o que fazer, né, a partir de agora, ir ou não a debates, subir ou baixar o tom, tentar se defender, por exemplo, no caso de Lula, de acusações de corrupção, ou tentar realmente levar o debate para a economia, né? Então é o que está em discussão nesse momento. As campanhas dos principais candidatos discutem esse nível de exposição não controlada, né, que eles devem ter daqui para frente. Agora, eles já têm à disposição um enorme tempo de televisão, né, e de rádio para aparecer bem, para aparecer falando dos seus programas, para atacar os adversários sem risco de uma invertida imediata, para falar lendo texto sem risco de uma derrapada. Então, para que se expor em debates em que eles viram como é natural os principais alvos? Isso que está em discussão agora. No caso do PT, Megali, tem ainda um agravante, quer dizer, os debates, como nós vimos no nosso debate aqui do pool, Band, Folha, UOL, TV Cultura, eles dão um palco enorme, né, para candidatos que estão bem atrás das pesquisas. Caso de Ciro Gomes, que tem aparecido aí de 6 a 9% nas pesquisas, de Simone Tebet, de todos os outros. E essa mega exposição, Megali, obviamente que ela não tem a capacidade de virar uma eleição imediatamente, mas ela pode permitir que esses candidatos subam nas pesquisas lentamente, e um pontinho a mais aqui, se cada um conseguir um pontinho, já inviabiliza uma vitória em primeiro turno de Lula, que é o que o PT persegue, apesar de saber, de dizer, né, que de todas as dificuldades para que isso aconteça. Mas não é uma meta abandonada. Então, vamos a um exemplo, né, Megali? A pesquisa IPEC divulgada ontem mostrou um quadro de estabilidade total, né, Lula à frente com 44%, Bolsonaro logo atrás com 32%, não mexeram um pontinho, com toda a exposição que tiveram. Porém, Ciro oscilou um pontinho para cima, vai de 6 para 7. Simone Tebet oscilou um pontinho para cima, sai de 2, chega a 3. Luiz Felipe Dávila, outro pontinho, sai de 0, vai a 1%. Não é nada, já são 3 pontos percentuais, Megali, que saíram de branco, né, que baixou de 8 para 7, de indecisos, que passou de 7 para 6, e de outro candidato, no caso a Vera do PSTU, que baixou um pontinho, aí, de 1 para 0. Ou seja, os 3 juntos, Megali, Ciro, Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila, eles tinham 8%, agora eles passaram para 11%. Isso antes, essa pesquisa não captou o efeito do nosso debate. Então imagina o efeito do nosso debate sobre esses candidatos que não foram alvo, né, que mais atacaram do que tiveram que se defender, portanto, seguramente algum efeito vai ter. Então, nos votos válidos, quando são descontados brancos e nulos, por exemplo, no IPEC, o Lula, que tinha 52%, que já teria ali uma vitória no primeiro turno, passou para 50,6%, não porque ele perdeu ponto, mas porque os outros subiram, né? Diminuiu aí branco e nulo, eles subiram, então já apertou essa possibilidade. Então é de pontinho em pontinho que se chega a um segundo turno, né, Megali? E quanto mais expostos, mais chances esses candidatos que estão atrás têm de subir. Então, portanto, esse é um elemento que conta também nessa análise interna das principais campanhas, Megali,
sobre ir ou não a debates, sobre dar palco ou não para esses outros candidatos, sobre sofrer ou não mais ataques, sobre correr mais riscos de derrapar, como a gente viu aí acontecer no debate, no nosso debate de domingo, né, Megali? Porque além da política que a gente vê e dos embates que a gente vê externamente entre os candidatos, tem tanto embate interno dentro dos partidos, né, Mônica? Inclusive com relação a quem é que vai fazer esse aconselhamento dos candidatos, né? A gente acabou falando bastante sobre isso. Dentro dos partidos, a gente viu bastante esse tema ser abordado, principalmente nas entrevistas do Jornal Nacional, né? Simone Tebet falando de puxada de tapete. O próprio ex-presidente Lula teve que falar da receptividade calorosa que Geraldo Alckmin teve, né, nessa união aí dos partidos, porque muito se falou sobre uma não receptividade, né, enfim, do ex-tucano, do Geraldo Alckmin. Então, são muitos os movimentos de bastidor que a gente acaba não assistindo, não acompanhando, o grande público não acompanha, mas que está fervilhando nesse momento de campanha, né, Mônica? Exatamente, são sempre divergências naturais internas, né? Mas fato é que quando você vai para um debate, né, Carla, você sai de fato do seu ambiente controlado e vai para um ambiente, você viu que teve, né, o próprio presidente da República, na agressão ali a jornalista, na agressão à senadora Simone Tebet, foi uma enorme derrapada, e ele vinha numa toada de, não, tá tudo bem, mais controlado, né, quando chega num debate se irrita, é provocado, sai, pede as estribeiras, Lula tinha que se defender, não se defendeu direito, sempre é um ambiente muito mais arriscado. Então, óbvio que essa discussão tem há 30 e poucos dias, né? Estamos muito perto da eleição, né? São coisas assim, são decisões cruciais que as campanhas têm que tomar, né? Que afetam a vida do país todo, mas que são tomadas ali por 3, 4 pessoas, pelo núcleo duro dessas campanhas, e portanto, claro, momentos ali de tensão grande. É natural que tenha essas discussões. E as pesquisas chegando aí, 8 pesquisas, algumas mais tradicionais, que a gente vê com maior atenção, né, e vão pautando um pouco essas discussões. As campanhas têm suas pesquisas internas feitas por telefone, mas essas pesquisas são feitas assim no país todo, né, são muito amplas, muito sólidas, então ajudam bastante também nessa tomada de decisão, Carla. Ô, Mônica, estava aqui olhando, né, e numa grande expectativa para conseguir enxergar o recorte dessa pesquisa IPEC no estado de Minas Gerais. Vamos lembrar que na última pesquisa, no dia 15 de agosto, o ex-presidente Lula, candidato do PT, liderava com 39%, mas o presidente Bolsonaro estava ali muito próximo também, né? Estava tentando só recuperar os dados de 22 de agosto ou 15 de agosto, agora eu não lembro mais quando foi a última, mas ainda não saiu, né? Sai hoje, Mônica? Sai hoje. Sai hoje? Você está dizendo a pesquisa... Recorte Minas Gerais, o recorte da disputa à presidência em Minas Gerais. A pesquisa governo do estado de Minas sai hoje, e aí, de quebra, vem no trem, já que é Minas, junto com o trem, vem também o recorte presidencial no estado. Porque os candidatos centraram fogo ali na campanha em Minas, né, Mônica? Exatamente, porque o que acontece, você, quando faz uma pesquisa nacional, e ela é nacional, 2.000, 3.000 eleitores, e aí você tenta pegar por região, a margem de erro dos subgrupos da pesquisa, dos chamados subgrupos da pesquisa, são enormes, então fica difícil você fazer essa análise. Mas o Megali lembrou aí, com a divulgação de uma pesquisa feita no estado, com margem de erro para o estado específica, a gente vai ter uma visão muito mais precisa, Sheila. Estou vendo aqui por que enquanto tem por vendo região, aqui, tem né? corte isso. Idade, sexo, religião, né, pelo que eu estou vendo aqui, não achei ainda por região aqui. Mas, de qualquer forma, são percentuais com margem de erro maior, né? Então, o ideal é esperar, de fato, essas pesquisas estaduais saírem para ter uma coisa mais precisa. Você achou aí por região? Região Sudeste. Estou abrindo aqui junto com o Pablo Fernandes. Pablo veio me ajudar, mas a gente está tentando aqui abrir. Sudeste, 39% para o ex-presidente Lula, 33% para Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro subiu 3 pontos percentuais e Lula caiu 1 ponto percentual em relação à última pesquisa, e isso região Sudeste, não só Minas Gerais. É um dado importante esse, um recorte importante, né?
São vários os recortes, né? E aí você vai nos subgrupos, para ele manter os 44, seguramente ele subiu em algum outro extrato, né? Porque no cômputo geral, ele manteve os 44%, não foi alterado nenhum milímetro ali pelo IPEC, né? O percentual de votos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Portanto, eu não estou vendo esse dado, mas se você está me falando que ele caiu no Sudeste, seguramente ele subiu em alguma outra região. Estamos pesquisando. O Nordeste também caiu, de 60% para 57%, e Bolsonaro subiu de 20% para 25%. Isso relativo ao Nordeste. Vai, Megali, me ajuda aqui, Megali. Norte e Centro-Oeste, tá ali em cima, ó. Cadê? O Lula caiu legal também. Norte e Centro-Oeste, queda do ex-presidente então Lula. Ele subiu muito em algum outro lugar. Só pode ser no Sul. Só pode ser no Sul, por exclusão. No No sul do país, ele sul, subiu. No Sul. Passou o Lula no Sul. Não, passou Quem? Jair Bolsonaro no Sul. Não, Lula, então, o Lula passou o Bolsonaro no Sul. Lula, 36%, Bolsonaro, 34%. A queda de Bolsonaro no sul do país foi de 40% para 34%. Então, foi o Sul que pesou para que se mantivesse estável essa pesquisa. Curioso. Mas a gente tem que lembrar que são subgrupos, né? Margens de erro muito grandes. A gente tem que, no caso, considerar mesmo. É curioso para ver movimento, tendência, mas não dá para a gente pegar esses números ao pé ali da letra, porque no subgrupo, quando você vai para subgrupos, as amostras são menores e, portanto, as margens de erro são muito maiores. Vai, Megali, me ajuda, foi ótimo. tô quietinho aqui. Quer fazer tudo de última hora, porque se quiser. Porra, quem provocou esse negócio? Aí me puxa pra sua lama também, né? Tá bom. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra Mônica, bem rapidinho aqui. Ainda de bastidores do debate. Ô, Mônica, que história é essa que teve assessor de candidato à presidência mordiscando sanduíche por medo, paranoia aí de que houvesse algum tipo de envenenamento, será, Mônica? Pois é, esse é um bastidor curioso, né, do debate. A segurança dos candidatos são sempre, e quando a segurança de um presidente da República sempre é de uma rigidez absoluta, né? Isso não é só com o Bolsonaro, é com todos os presidentes que já ocuparam cargos, né? Então, por isso que se você convidar um presidente para sua festa e ele for, acabou sua festa, né, Carla? Porque eles chegam arrasando tudo e cheio de controles. Mas nesse caso teve algo especial que nunca, até onde eu sei, tinha acontecido em outros debates, que a segurança do presidente da República, na sala em que ele estava, né, em que ele foi colocado, a segurança chegou antes, tinham sanduíches e tudo, e pediu para que todos os sanduíches fossem, não todos os sanduíches, mas amostras dos sanduíches fossem mordidas e experimentadas para ver se não tinha veneno dentro, né? Isso é uma coisa usual, por exemplo, com presidentes de países muito visados, quando saem de seus países, né? O presidente dos Estados Unidos, quando vai para qualquer lugar, toda a comida e toda a água, toda e qualquer coisa que ele coloca na boca, vem junto com ele no avião e é inspecionada e vem resguardada por um sistema de segurança absoluto. Isso não é comum aqui no Brasil, mas a segurança do presidente Jair Bolsonaro, sim, pediu esse exame de veneno aí, né? As pessoas tinham que testar, comer um pedaço do pão para ver se não tinha veneno nenhum, né? E eu também não sei se Bolsonaro ia comer, né? Aquela tensão, aquela coisa, mas foi um bastidorzinho aí que a gente trouxe do... Não, e é fato. Um colega nosso, muito próximo nosso aqui, teve que experimentar um dos sanduichinhos que ele mesmo havia comprado, né? Ele fazia parte lá da equipe que preparou o camarim do Bolsonaro. Teve o nome anotado, RG, anotado, CPF, por um dos membros do GSI. Imagino que o cara, de vez em quando, devia dar uma esticadinha de pescoço para ver se o nosso colega não tinha morrido. Se estava tudo bem com ele. Coitado, imagina, a tensão era tão grande ali no debate. Vai que ele tem... Vai que ele passa mal, né? Uma pressão... Você né? imaginou? Aumento de pressão. Então, legal, coisa, é isso. Você sabia e nem me contou, né? Mas tudo bem, eu descobri por outra pessoa.